Aqui só para ilustrar essas divisões, tá, gente? Bem, nomenclatura anatômica, né? Etimologicamente, é relativo a chamar pelo nome correto, né? Ou chamar pelo nome, né? E a nomenclatura, ela equivale à terminologia. Inclusive, a gente fala eu falava, né? Em nómina anatômica, né? Fazendo referência a esse livro aqui, olha. Esse livro aqui é o que nos... Oh, perdão. Esse livro aqui é o que nos orienta quanto à questão dos nomes. Eu posso dar esse nome, né? Como é que essa estrutura é denominada, né? Corretamente? A gente vai encontrar na antiga nomenclatura anatômica, né? Ou na nómina, melhor, desculpa, na nómina anatômica. Esse termo nómina saiu e cedeu para nomenclatura, né? Ou terminologia anatômica. Então, nós temos várias, tá? Porque a questão da nomenclatura, terminologia, ela é muito, evolui muito, né? A cada 5 anos, para vocês terem uma ideia, a Federação Internacional de Anatomistas, né, chama uma reunião, né, uma reunião que acontece nos grandes centros urbanos do mundo, né? Cidade do Cabo, Nova York, São Paulo, onde mais, né? Frankfurt, na Alemanha, Tóquio, e assim por diante. E aí, aquela reunião, né, recebe o nome daquela cidade, a terminologia vem com o nome daquela cidade. Então, por exemplo, uma icônica, né, que aconteceu em 55, que deu a nossa nomenclatura de 55, né, a terminologia é chamada de PNA, Paris Nómina Anatômica, né? Por que ela é icônica? Porque ela rompeu com a chamada terminologia antiga, né? Porque, pra vocês terem uma ideia, até a década de 50, né, vamos colocar até 55, onde houve, né, essa ruptura. Em anatomia básica, aqui eu tenho que fazer um paralelo. Nós temos a anatomia básica e a anatomia das especialidades, tá? Então, o que vocês forem pegar, por exemplo, com exceção do Testi, tá, pessoal? Mas o que vocês forem pegar, por exemplo, do Moore, né, no Snell, né, no Gray, que são excelentes livros, é anatomia básica. É muita coisa, mas é a básica, tá? Porque a chamada anatomia das especialidades, né, em que nós entramos com as minúcias, né, está em livros específicos dessa anatomia, né, ou em livros clássicos, né, como, por exemplo, o Testi Jacó, Testi Latagé, o Latagé principalmente, né. E até essa década, né, de 1950, para vocês terem uma ideia, na básica, eram aproximadamente entre 30 e 35 mil nomes na anatomia, né, ou termos anatômicos, né, que as pessoas tinham que se virar, né, tinham que gerenciar isso aí, estudar e saber, né, isso, vamos imaginar um anatomista, né, que levasse a coisa ali de forma ferrenha, e teria que ter esse domínio aí desses nomes todos. Mas acontecia, nesse período, que muitos desses nomes eram eponímias, né, nome de pessoas dadas às estruturas, né, e a depender também da escola anatômica, né, porque aí a Federação Internacional, na época, ela fez uma busca nas diversas escolas anatômicas, nós tínhamos 2, 3 ou até 4 nomes para uma mesma estrutura. Então, por isso que chegou esse número absurdo de 35 mil, né? E aí, a PNA, Paris Nómina Anatômica, rompeu com essa terminologia antiga, né? Removeu todos os epônimos, né? Proibiu os epônimos. Essa proibição não é, assim, positiva, não, tá? Ela não recomenda o uso, eu vou explicar por quê, o uso dos epônimos, né? E deixou as coisas mais simples, né? Quer dizer, aquelas estruturas com 2, 3, 4 nomes, né, passaram a ser representadas com um nome só, né, internacionalmente e com código alfanumérico. Se você digita esse código, por exemplo, na internet, você encontra em qualquer língua, né, você pega em coreano, você pega em japonês, você pega, enfim, em inglês, né, em português, em francês, a estrutura, né, então tem um código, depois eu mostro para vocês, um código alfanumérico para qualquer dessas estruturas aí, tá? Por que os epônimos, que são os nomes das pessoas, dadas as estruturas, foram removidos? Porque não faz justiça, né, justiça histórica, né? Então, você tem uma série de, né, as escolas de anatomia mais importantes do mundo são quais, né? Aqui no Ocidente, nós temos a escola italiana, a escola francesa, né? A escola inglesa, né? A espanhola, que é um ramo aí da italiana, a francesa e a italiana, elas meio que têm uma certa interdependência, né? A germânica, né?
alemã, que é uma importante escola, inclusive o André de Vesalius, é relativo a uma região que ainda, né, existe com esse nome, né, na Alemanha, o André de Wesel, que veio de Wesel, André Vesalius, que foi nosso pai, né, da anatomia moderna, que publicou lá em 1543, aquela obra fantástica que eu falei com vocês, né, quebrando lá o período galênico, né, e aí foi feita essa verificação que, vamos pensar, né, no abdômen existe um recesso chamado hepato-renal. Esse recesso hepato-renal tem uma eponímia para ele. Esse epônimo é a bolsa de Morrison, né, na língua inglesa, faz essa equivalência, né, com um recesso entre o rim direito e o lobo direito do fígado, né, por isso recesso hepato-renal. Mas em outras escolas anatômicas tem outras eponímias, né, e aí quem que vai merecer, né, esse destaque internacional, né? Será que o Morrison foi o primeiro a descrever essa bolsa e dar importância dessa bolsa, uma bolsa peritoneal, né, revestida por serosa, né? Ou foi outro anatomista, né? Ou foi um outro ainda em que não teve a chance, né, porque não teve como publicar e assim por diante, né? Eu fiz uma publicação de menor impacto, né, de menor abrangência internacional, que também despertou por esse fato, né, dessa bolsa e assim por diante. Então, para prevenir essas injustiças, né, na ciência e históricas, né, os epônimos foram removidos da anatomia. Vocês vão encontrar alguns epônimos na histologia, na embriologia, né, anatomia também. Vocês vão observar que, vez ou outra, eu vou falar de um epônimo, mas logo em seguida eu vou dizer, isso já é normal em mim, né, já é constitucional. Eu vou falar do epônimo, mas eu sei que eu tenho que trazer para vocês o quê? A informação atual, né, o nome atual. Então, vou dar um exemplo aqui, né, primeiro período. Então, vou falar lá na tíbia. Nós temos um tubérculo, conhecido como tubérculo de Gerdy, né, escreve Gerdy, né, com Y, mas pronuncia Gerdy. Isso é um epônimo, Gerdy, né, de um anatomista francês. Mas a ortopedia vai utilizar isso. Como a ortopedia utiliza desses epônimos, eu falo o epônimo, né, do Beto Gerdy, mas falo em seguida, olha, para avaliação em anatomia, né, para valer em anatomia, é tubérculo para inserção do trato iliotibial. O trato tibial é uma questão, reforço da face lata, que envolve a coxa completamente, e no aspecto lateral gera um trato, conhecido como trato iliotibial, que vai até esse tubérculo. Então, olha bem, o nome ficou mais claro, né? É tubérculo para, o nome é assim, dessa forma, tubérculo para inserção do trato iliotibial, né? Então, eu já consigo aí, naquele tubérculo, já dar a função do tubérculo, a importância do tubérculo, né? Ao invés de saber, né, que aqui dali veio de um anatomista francês chamado Gerdy, e tem toda uma biografia, né? Não existe mais tempo para isso, né? E não é razoável esse tipo de coisa do ponto de vista da justiça também, né? Porque não só o Gerdy dissecou, identificou isso, deu importância, como outros anatomistas, né, de outras escolas anatômicas que, infelizmente, não puderam, né, ter a projeção como o Gerdy teve, né, na sua época, né, e assim por diante, tá? Então, esses epônimos foram removidos e nomes, digamos assim, redundantes também, né, essa redundância de nomenclatura foi tirada. Então, esses 35 mil, 30 e tantos, né, fala assim 33 em alguns lugares, 32, 35 em outros, né? Enfim, vamos colocar 35 aí. Esses 35 mil foram para aproximadamente 5 mil atuais, 5 mil nomes. Então, tem uma redução drástica, né, em anatomia básica, né, pessoal? Se eu pegar a anatomia das especialidades, né, por exemplo, de otorrino, sistema nervoso, de locomotor, nós temos coisas que os livros básicos não trazem, né? Nomes, né, ou estruturas, né, que são ali deixadas no futuro ali para se aprender, né, nessas especialidades. Se eu colocar atualmente com as especialidades, vai para alguma coisa em torno de 12 mil, né, 12 mil nomes. Quer dizer, bem menos, né, contando com as especialidades daquela montoeira que existia, né, até a década de 50, de aproximadamente 35 mil nomes, tá? Então, a Federação Internacional tem esse cuidado, né? E quando a gente vai publicar alguma coisa, escrever uma prova, né, no caso de vocês, mas objetivamente vai ser uma prova, né, mas no futuro uma descrição e assim por diante, tem que se fazer descrição levando em conta o que vem aqui, olha, aceito na terminologia anatômica, né?
Então, eu vou falar, vamos dar um exemplo aqui, né? Eu vou pegar lá um músculo extensor do quinto dedo da mão, né? Um pequeno músculo que a gente vai observar no compartimento posterior do antebraço, no aspecto aqui medial. Ele é chamado de músculo extensor do quinto dedo da mão. Então, não é músculo extensor do quinto dedo, é músculo extensor do quinto dedo da mão, né? Porque a gente vai ter lá no pé também um equivalente, né, chamado também de extensor do quinto dedo, ou um tendão extensor para o quinto dedo, ou do extensor dos dedos, né? Que pode vir por variação anatômica separadamente. Então, o nome tem que ser dado completo, né, seguindo as diretrizes internacionais. A nossa sociedade, ela é a SBA, né, Sociedade Brasileira de Anatomia, ela é signatária da internacional, então nós seguimos essas terminologias, tá bom? Isso aí é o que tem digamos, de novidade em anatomia, né? A anatomia, ela através das suas terminologias, tá? Bem, então aqui só para citar, né, é a relação oficial internacional dos termos, né, em latim, quer dizer, o documento original em latim. Depois, os diversos povos vão traduzir para os seus respectivos vernáculos, né? Então, o português, para o inglês, para o alemão, para o francês, para o chinês, e assim por diante, tá bom? Que vão designar as estruturas do corpo. Aqui eu coloquei até um meme, ó, antigo, né, uma gravura aqui, brincando com essa ideia, né? Aqui nós temos dois grupos, né? Um chamando a carótida comum de carótida comum, que é o que é dado, por exemplo, atualmente, e outro grupo, né, no caso aqui essa mulher, chamando a carótida comum de carótida primitiva, tá? Quer dizer, para essa escola aqui, vamos colocar dessa maneira, a carótida comum é chamada de primitiva, para outra não, é só a carótida comum mesmo, né? Então, para evitar esses tipos de contendas, brigas entre as escolas, né, e com riscos, né, imagina isso que é anatomia, né? Vamos imaginar isso aí numa situação de cirurgia, né? Num momento também que as pessoas são tomadas de surpresa, né? Como quando no campo de batalha. Você pega dois grupos ali que têm terminologias, né, diferentes, que são escolas anatômicas diferentes. Até um se fazer, né, entendido pelo outro e vice-versa, ali passa-se um tempo com risco de morte, né? Ali pede para clampar, por exemplo, vamos imaginar aquela peça aqui, olha, para clampar a artéria carótida primitiva. Até esse aqui interpretar, né, esse aqui e outro aqui, interpretar que primitivo na escola dela é o comum na sua, né, já passou um tempo aí, né, ele pode imaginar que primitivo está se falando em termos de desenvolvimento, tá certo? Então isso aí é muito complexo, isso aí acontece em todos os segmentos, e a gente procura em anatomia massificar as coisas, né, massificação, de outra forma, em outras áreas, né, é terrível, né, mas para anatomia tem que ser massificado, tá? Tem que ser estandartizado para que todo mundo fale a mesma coisa aí, né? Porque os riscos são muito grandes. Bem, e aí nós temos também, vou deixá-los daqui a pouquinho, e nós temos também os termos fundamentais, tá, pessoal? Dentro desse princípio, né, foram polidos epônimos, como eu falei com vocês, justificando, né? E atualmente, né, os termos indicam, por exemplo, a forma, né? Vocês vão trabalhar com músculo, comigo, desculpe, músculos, como, por exemplo, o músculo trapézio. Por que trapézio? Porque dá uma forma da figura geométrica, um trapézio, né? Músculo deltoide, ele tem a forma de um delta, né? Osso trapezoide, ele tem a forma de um pequeno trapézio, né? Então, o músculo escaleno, né? Os escalenos, anterior, médio, posterior, tem um aspecto de um triângulo escalênico, né? E assim vai, né? Quer dizer, essa forma, nós utilizamos, né, das formas para as denominações, né? Posição e situação, né? Por exemplo, nervo mediano, ou situação, desculpe, nervo mediano, olha, indica que está correndo no plano sagital mediano daquele segmento, no caso, o segmento do braço, do antebraço, e vai até a mão, né? Suprindo ali a mão com mais intensamente, né? Ou também nós podemos utilizar para nomenclatura, né? Para dar o nome às estruturas, o trajeto de determinada estrutura, o elemento, né? Então, por exemplo, aqui, olha, a artéria circunflexa da escápula, olha, o nome já diz tudo. Ela faz uma circunflexão na escápula. Bom, aí vocês vão aprender comigo que essa circunflexão ela acontece no espaço chamado espaço triangular, no terço médio da margem lateral da escápula, né? E ela vem lá da terceira porção da artéria axilar e anastomosa com a artéria supraescapular, na fossa infraespinal, né? Aí são detalhes, lógico, dessa topografia, tá? Mas olha o nome dela, como é mais fácil, né, de você memorizar, guardar, né, e visualizar, do que, eventualmente, aí, pegar um epônimo e colocar o nome dessa artéria. Porque o epônimo, o problema é que você tem que saber, né, copiar certinho,
né, escrever aquele eponime, aquele nome, normalmente são todos estrangeiros, né, ao português, e fora a questão da fala também, né, tem que falar adequadamente aquele epônimo. Outra técnica, né, para os termos chamados fundamentais, são as conexões ou inter-relações. Então, por exemplo, vou falar com vocês, aqui é um ligamento sacroilíaco, aqui faltou completar, se é anterior ou posterior, tá, gente? Vou falar aqui é um ligamento sacroilíaco posterior, por exemplo. Significa isso. Esse ligamento, que é um tecido fibroso, ele parte do dorso do sacro, da crista sacral lateral, e vai até a porção ilíaca do quadril, né? Ali na altura das espinhas ilíacas posteriores, né? Isso já indica muita coisa, né? Do que, por exemplo, guardar o nome aí de uma pessoa, né? Mesmo sendo uma grande figura histórica, né? E anatômica, né? Desse nosso círculo, mas isso faz mais justiça, né? Porque facilita o aprendizado, né? A inter-relação, a relação com o esqueleto, né? Por exemplo, a artéria radial, o que significa isso? Olha, a artéria que acompanha o osso rádio, a artéria ulnar, a artéria que acompanha o osso una, né? Pelo menos em parte do osso radial, do osso rádio, desculpe, em parte do osso una. A artéria braquial, aquela que está no braço, né? Braquial é relativa a braço, né? A artéria femoral, está na coxa, né? Lança femoral profunda, quer dizer, profunda a femoral, mas está junto ao quê? Ao fêmur. Então, isso ajuda bastante na memorização, aprendizado, né? Para não ficar coisa na decoreba, que não pode, né? Decorar não adianta nada. A função também ajuda muito. Vocês vão ver comigo depois no pescoço, né? Para a região tóraco-apendicular posterior, a existência de um músculo chamado levantador da escápula, né? Já diz bastante coisa. Ele eleva a escápula. E para elevar a escápula, ele tem que ter uma inserção distal, ou simplesmente inserção, no ângulo superior da escápula. E tem parte da coluna. Qual o ponto da coluna? Os tubérculos posteriores dos processos transversos de C1, C2, C3 e C4, tá certo? Mas olha, o nome dele já ajuda muito, né? Se colocasse o nome de uma pessoa aqui, aí ninguém aguentaria a anatomia, né? Critério misto, né? Também a gente pode usar esses critérios. Por exemplo, músculo flexor superficial dos dedos. O que significa isso? Aqui eu estou falando da função dele, ele flete, e ele está no conteúdo superficial do antebraço. Ele é um extrínseco, né? Para a mão. Em contrapartida, a gente vai, depois de secar, vai observar também o flexor profundo dos dedos. Critério misto, né? Função e situação também. Ele flete os dedos, só que a situação dele é o quê? Profundo. Né? O profundo, ou em profundidade, né? Com relação ao primeiro aí, que é o flexor superficial dos dedos. Então, as coisas vão ficando mais fáceis, tá, gente? Esses são os termos fundamentais, né? Nós levamos isso em conta na construção do nome. Agora, ninguém vai dar nome à torre de direito, né, gente? Isso aqui é coisa da anatomia, fechado, é um círculo muito fechado, que são os grandes anatomistas mundiais que participam da construção da terminologia anatômica. Para vocês terem uma ideia, no Brasil foram dois, o professor Didio, que uma certa época fez parte da terminologia anatômica internacional, Didio faleceu no início dos anos 2000, e o professor Werneck, o Hermes Werneck, né? O Werneck também, ele inclusive é tradutor do Sobota para a língua portuguesa, né? Ele faleceu. Era tradutor do Sobota para a língua portuguesa. Atualmente quem traduz é o filho dele. Agora esqueci, mas a esposa também era tradutora, a Vilma Werneck, Alexandre Werneck, Vilma Werneck e o Werneck, tá? Então, esse Werneck, só esses dois, né, em toda a história da anatomia brasileira, fizeram parte da terminologia internacional. Por quê? Porque eles sabiam grego, sabiam latim, sabiam inglês, né, sabiam francês, sabiam essas línguas fluentemente, além de conhecer com suficiência a anatomia, né, com muita suficiência, por sinal. Tá? Então, eles eram representantes internacionais, né, eram representantes brasileiros na internacional. Né? Depois deles, infelizmente, não apareceu ainda não. Tá? Bom, nós temos os termos gerais, que são termos comuns às várias partes do corpo, né, e habitualmente são abreviados. Né, os meninos falaram bem no curso de ontem, na apresentação de ontem para vocês, né, os meninos da Liga, os ligantes, que vocês podem abreviar isso, né, e eu recomendo fortemente, inclusive no texto, né, para publicação, porque esses termos, eles são reconhecidos internacionalmente, essas formas abreviadas, tá? Agora, aqui eu não coloquei exemplos, não coloquei todos, tá, gente? Todos. Então, e só esses podem ser abreviados. Então, vocês vão estar, né, fazendo ali uma avaliação, olha, não abreviem o que não for possível, que são apenas essa lista aqui, né? Então, não tem como abreviar fígado, não tem como abreviar intestino, né? Não é intestino, del, né?
é intestino delgado. Por que não pode abreviar? Porque a terminologia anatômica internacional não permite abreviação, né, do que não for geral, de termo geral. Quais são as abreviações permitidas? Artéria, veia, nervo, músculo, ramo, glândula e fascículo singular, tá, gente? Artéria, artérias, veia, veias, né, 2 V's e ponto. Não pode esquecer esse pontinho, ó. O ponto não é entre as letras, o ponto é depois, né? E aqui está tudo no minúsculo, tá? Mas começando aí um texto, vocês vão colocar maiúsculos, né? É A maiúsculo, tá certo? VV para veia, ou veias, no caso, 2 V's, né? São veias, nervos, músculos, assim por diante. Somente esses termos são permitidos a abreviação. Tá? A maiúsculos, tá? Então, não é A maiúsculo, A minúsculo, V maiúsculo, V minúsculo, não, tá certo? Ou são maiúsculos, ou são minúsculos, tá bom? Então, não tem essa situação, assim, dessa abreviatura, ter maiúsculo e minúsculo juntos, não, tá bom? E membros também podem, tá? Não tá, eu vou explicar quais são as possibilidades, né, para membros superiores e inferiores. Não tem isso arrolado. O que é arrolado? Dado, né, consignado na terminologia. Esses termos estão na terminologia. Modernamente, permitiu-se, mas não mudou na terminologia, na parte de termos gerais, essa abreviação para membros superiores ou inferiores. Como se vão referir-se a membros superiores? MMSS, inferiores, MMII, tá? Superiores e inferiores. É possível sim, tá? Ao se referir aos membros, colocar essas abreviaturas. É uma coisa um pouco mais recente, tá bom? Muitas dessas informações que eu estou trazendo para vocês terem uma ideia, parece que foi feita recente, né? Ou foi coisa de 55, da PNA. Não, é muito mais antiga. Os termos gerais, né, e os termos fundamentais, eles foram cunhados junto da posição anatômica em Frankfurt, na Alemanha, em 1888, 88, 86, né? Eu sei que tá? Mas, se eu salvo engano, é 88, tá? Em 1888, em Frankfurt, na Alemanha, na primeira reunião, junto com a parte da zoologia, botânica, né, internacional de anatomia, tá bom? E aí, com o tempo, tem uns acréscimos, né, pequenos, apesar dos membros não entrarem aqui nos termos gerais, tá bem? Bom, pessoal, aqui, eu vou terminar com vocês na posição anatômica. Isso aqui são trabalhos que eu faço, né, de eponímias, né, etimologia, né? Por exemplo, placenta, né, vem lá do grego, significa bolo, que tem um aspecto de um bolo. Talos, que é o antigo astrágalo, né, que é a forma reduzida de astrágalo, vem do jogo do azar, né, um jogo romano lá das infantarias romanas, né? Então, isso aqui tudo vai ter um curso que a Liga vai eu já chamei a Liga para isso aí, que a Liga vai gerenciar agora no próximo mês, né, nos dias 15, 16, 17, salvo engano, né, só sobre isso, né, sobre as etimologias eponímias, alguns epônimos ainda utilizados, né, apesar da gente, né, refutar esses epônimos, algumas coisas ficam, tá certo? E aí o que eu mostro? Eu mostro a origem daquele epônimo, a importância daquilo e o nome atual, tá bom? Então, aqui eu vou passar rapidamente, ó, né, aqui é outra coisa também a respeito de etimologia, por exemplo, processos espinhosos, né? Não vem de espinho, né, daquela estrutura de vegetais, vem das espinas, né, que são essas projeções aqui do círculo romano. Então, quando você pega aqui no círculo romano, né, para as bigas correrem aqui em torno, né, essas projeções se assemelham, né, a essas projeções dos corpos das vértebras, né, ou das vértebras, melhor dizendo, né, porque não vem de corpo, né, vem de arco de vértebra. Então, das vértebras, a maneira do círculo romano. Aí as pessoas acham que processo espinhoso, né, aqui das vértebras, tem a ver com espinho de, sei lá, de roseira. Não, tem a ver com essas estruturas, esses ornamentos do antigo círculo romano, tá bom? Isso aqui eu vou falar com vocês num curso que eu vou dar, né, aberto a todo mundo, de etimologia. E, para terminar, a posição anatômica, tá? Aí vai entrar na próxima aula os termos aqui, aí já entra também sistema esquelético para vocês. Bem, aqui eu vou terminar com vocês mesmo, tá, gente? Bom, a posição anatômica, eu vou maximizar o que eles disseram ontem, tá bom? Dando os exemplos aqui embaixo com algumas coisas erradas que estão nos atlas, tá? Primeira coisa, indivíduo na posição anatômica, indivíduo humano, né? Ele tem que estar na posição ortostática, não é ereto não, tá, gente? É ortostático. Por que eu coloquei esse branco aqui, ó?
Esse texto aqui, para vocês terem uma ideia, eu tirei um dos melhores livros que tem de anatomia do professor Didio, né, que era brasileiro, foi trabalhar lá em Michigan, nos Estados Unidos, né, inclusive a faculdade de Michigan, quem fundou foi o professor Didio, né, mas assim, não sei se por conta de tradução, tá certo, ou por uma questão assim, para ficar mais fácil, tá, e tem uns errinhos aqui, que a gente vai corrigir, tá, vai melhorar. Então, o indivíduo tem que estar na posição ordinária da espécie dele. Qual é a nossa posição ordinária? Bipedal ou ortostático. Então, por exemplo, aqui, olha, indivíduo em posição ereta, a gente vai tirar. Ereto aqui, a gente vai pensar apenas em coluna, em tronco, tá? Que também não é ereto no sentido da estrita palavra, tá bom? É no sentido mais amplo, até porque a coluna tem curvaturas, tá? Os membros superiores estendidos, vocês vão aprender comigo esse termo aqui ainda, né? Em extensão, de cada lado, lógico, são dois membros, né? E encostados ao tronco. Não, encostado, não é encostado. Né? Os membros vão estar aduzidos ao tronco. Eu sei que em adução os membros ficam encostados no tronco, né? Salvo que, por exemplo, né, na posição como nessa mulher aqui, olha, tem um ângulo aqui chamado de ângulo de carregamento que afasta um tanto o antebraço e a mão do tronco, tá, gente? Mas o termo apropriado aqui não é encostado, né? É aduzido. Repare que eu tirei isso aqui de um grande livro de anatomia que eu tenho como referência, leio, estudo, recomendo, mas vocês não podem comprar as coisas, né, de qualquer forma. Vocês têm que comprar, que eu digo assim, né? Levar as informações de qualquer forma. Vocês têm que ter um olhar crítico sobre as coisas também, tá, gente? Os membros inferiores têm que estar unidos. Olha, eu sei que unido seria um sentido, assim, de aduzidos, né? Mas nós temos um termo apropriado para isso. Então, os membros inferiores aduzidos. Repara que nem aduzido aqui está, olha. Eu tirei também de uma obra importante. Aqui também não está aduzido. Aqui não está aduzido. Essa figura também não está aduzida. Aqui é nosso Sobota de 2006, está até aqui embaixo. Ó. Sobota de 2006, repare, estão aduzidos aqui, mas olha aqui, antebraço, mão, estão tudo bem, aduzidos, né? Que seria aqui em cima, ó, encostados, o termo correto é aduzido, mas não estão em posição supino, tá certo? E porque na posição supino as palmas ficam voltadas para frente. E isso aqui é uma figura de um grande material, um grande atlas, olha, de anatomia, que é o Sobota, né? É importante esse atlas? Mas tem erros também, né? Aqui, olha, no Gray, mais moderno, de 2006, se não me engano, já traz a coisa certa, né? É para os membros aduzidos, superiores e inferiores, né? Aí com relação ao tronco, superiores, e um com o outro aqui, os inferiores, e os antebraço e mão, do outro lado não dá para ver, mas eu consigo ver bem, nós conseguimos ver bem, né? Em posição supinado em supino, né? A palma voltada para diante, tá? Bem, o olhar, ó, vou melhorar isso aqui, olha, não é olhar para o horizonte, é o plano bipupilar, o plano entre as pupilas. Existe um plano imaginário que liga uma pupila à outra, então esse plano entre as pupilas direcionado para a linha do horizonte, né? Inclusive paralelo com o solo. A boca fechada, não é boca fechada, pessoal, é lábios cerrados, né? Repare que aqui está com, esse senhor aqui está com lábios cerrados, né? Um lábio tocando no outro, né? Mas repare essa figura feminina aqui do Sobota, que é um excelente atlas. Os lábios estão descerrados, está sorrindo, né? Aqui também está com um semblante mais de sorriso, né? O restante não, mas olha aqui, olha, tá? Os lábios estão descerrados, lábios cerrados, tá? Olhos abertos, olha, não tem como abrir ou fechar o olho. O olho é o globo ocular, tá certo? É uma estrutura que vocês vão ver lá da estesiologia, né? O que eu consigo fazer de abertura e fechamento são pálpebras. Então, as pálpebras descerradas. Enquanto aqui os lábios vão estar cerrados, né? Aqui em boca fechada, olha, em olhos abertos é pálpebras descerradas, né? Não pálpebras cerradas. Não é olho, né? É pálpebra que permite aí, portanto, esse olhar, entre aspas, né? Gerando o plano bipupilar para a linha do horizonte, né? A margem óssea, né, sob os olhos, né, então vamos colocar a margem óssea sob as órbitas, no mesmo plano horizontal que o tragus, que é uma estrutura que vocês vão ver comigo lá em orelha, tá? Então, repara aqui essa linha tracejada daquele senhor aqui, ó. Olha, o tragus, né, o tragus, etimologicamente, é barba de bode, vocês vão achar estranho, vão até rir aí, né? Mas o tragus é barba de bode, vou explicar depois para vocês no curso de etimologia. Mas tem que correr do tragus até a margem infraorbital, né, a margem sobre as órbitas. Esse plano, chamado de plano órbito-meático, ele tem que ser paralelo com o plano bipupilar e ambos paralelo com o solo. Aí, esse olhar, entre aspas, fica, de fato,
dirigido para a linha do horizonte, tá certo? Então, tem que melhorar isso aqui. Então, olha, plano óbito miático, paralelo ao plano bipupilar, e um paralelo com o outro, né? E ambos automaticamente o consolo, tá? Aí eu consigo, né? Deixar a cabeça, pelo menos, em posição adequada, tá? Bem, palmas das mãos dirigidas para frente. Tá, vale, né? Mas é preferível colocar, né? Antebraço e a mão, as expensas do antebraço, né? Em posição de supinação. Vocês vão aprender comigo ainda esses termos de movimento, que é pronação, supinação, tá bom? Então, tudo bem, a palma dirigida para frente, né? Mas eu tenho que colocar o indivíduo como está aqui, olha, né? Nessa gravura, nessa outra, principalmente nessa aqui, essa faz justiça à questão da posição anatômica, tá? Então, mas a partir de uma expressão de movimento, que é a supinação, tá? Os dedos retos e juntos, ó, não é assim não. Os dedos estendidos, é extensão, vocês vão aprender comigo, olha. Aqui meus dedos, vão excetuar o primeiro dedo, tá? Os outros dedos, os 4 dedos, estão, como aqui está falando retos, estão estendidos, tá? Isso é extensão, isso é flexão, né? Tem os graus de flexão dos dedos aqui, como se fossem garra, tá? E aqui eu tenho extensão, tá? Esse unido aí não, juntos aí, é que nem unido lá de cima encostado, é o quê? Aduzido. Mas com relação a quem, olha? Ao terceiro dedo. Não é o corpo que vai ser referência para a mão. E vou explicar direitinho para vocês. É o terceiro dedo. Então, olha o meu segundo dedo aduzido com relação ao terceiro dedo. Olha o meu quarto dedo aduzido com relação ao terceiro, não com o meu corpo, né, o restante dele. E olha o quinto dedo aduzido com relação ao terceiro dedo, tá? Por que eu tirei aqui o primeiro dedo? Porque o primeiro dedo é diferente, né? Isso é adução do primeiro dedo, isso é extensão do primeiro dedo, isso é abdução do primeiro dedo, isso é flexão do primeiro dedo, isso é oponência do primeiro dedo com os demais dedos, e o retorno vai ser, a gente vai aprender ainda, a reposição, tá? Então, a gente vai substituir, né, esse reto por estendido e esse junto por aduzido, tá? O primeiro dedo, né, que é o polegar, né, no pé vai ser o hálux, que é o primeiro dedo do pé, o meio da mão, ele tem que estar angulado em 90 graus do conjunto dos outros. Quando eu falo assim, olha, angulado em 90 graus do conjunto dos outros, a gente pensa assim, não pensa, de imediato? Mas só dessa forma que foi colocado aqui, eu poderia pensar assim, olha, repare, ele está perpendicular aos outros dedos, só que fora do plano da palma. E essa sentença não diz isso, tá certo? Eu posso pensar assim, em 90 graus, ou assim, 90 graus. Qual que é o certo, né, para a posição anatômica? É assim, olha, no plano da palma, né? Então, faltou aí, tem que colocar um complemento, angulado em relação ao conjunto dos outros no plano da palma. Porque fora do plano, como aqui, olha, é em 90 graus, só que é abduzido, tá? Olha a abdução do quinto dedo, como que é diferente. Olha a abdução do segundo dedo. Olha a abdução do quarto dedo. E olha a dupla abdução do terceiro, que não aduz. Vocês vão aprender comigo na próxima aula, né? O primeiro abduz, o primeiro aduz, o primeiro estende, o primeiro flete, o primeiro opõe, repõe e circunda, como vai ser ainda objeto de estudo, né? Mais para frente, tá bom? Então, a gente tem que melhorar essas coisas aqui. São livros importantes, né? Lógico, são referências, mas, estou falando com vocês têm que confirmar na literatura, tem que ter um olhar bem crítico, né? Ciência se faz assim, angulado em 90 graus o conjunto dos outros, né? E os dedos dos pés, também dirigidos para frente e aduzidos. Só que o pé, vocês vão ver depois comigo, não é o terceiro do pé que é a referência, vai ser o segundo pé. Então, o segundo pé, morfofuncionalmente, equivale ao terceiro da mão, tá? Isso aí é um detalhe que vocês vão aprender comigo em breve, né? De forma apropriada, tá, pessoal? Bem, então aí vai entrar aqueles planos, não sei o quê, tá? Pode falar. Opa, já deu horário. Sim, fica à vontade. Você pode repetir a diferença do ereto lá no começo com o que você tinha dito? Perfeitamente. Ó, indivíduo em posição ereta, eu prefiro utilizar o termo ereto, eu prefiro essa preferência minha baseada no que eu tenho de conhecimentos anatômicos, tá? Eu prefiro adotar o termo ereto para tronco e substituir ereto por posição ortostática, tá? Ou bipedal. Bipedal é a posição de nossa espécie, que a gente chama de ordinária da espécie. A ordinária tem dos equinos, tem lá dos... Enfim, né? Tem das aves, né? Que também é bipedalismo, né? Mas a nossa espécie também tem essa disposição bipedal. Então, eu coloco, indivíduo em posição bipedal
ou ortostática, né? Aí continua, com os membros superiores estendidos e aduzidos ao tronco, tal, né? Mas é só substituir, então, ereto, que vocês vão aprender depois comigo, essa parte de dorso, tá? Por ortostático. Mas vocês vão observar muita referência, muito livro, artigo, revista, enfim, né? Falando em ereto, como substituto de ortostático ou bipedal. Aí, com o tempo, vocês vão aprender que não, tá bom? Aí é ortostático ou bipedal substituindo ereto. Tá? Show, obrigado. Nada que isso.